Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e receber o Samuel voltando para casa. O Samuel está aqui para falar com vocês da Build, a gente conversou um pouquinho, ele vai falar um pouquinho da carreira dele, como é que foi e tal, mas ele saiu daqui em 2008, quando eu estava chegando, e fez administração, então é legal ouvir alguém que está de volta algum tempo depois, né? E depois de ter algumas experiências interessantes no mercado. Então, ele trabalhou na Ambev, desde 2017 ele está nesse ramo que ele estava me contando que é um pouco diferente e um pouco estranho, vai para a turma da área de negócios. Normalmente, é mais para a turma de arquitetura, de engenharia. Então, a gente estava falando e acho que faz sentido para vocês também estarem nesse ramo, olhar esse ramo de uma forma diferente, né? Então, ele está há 15 anos na área comercial, atuando com todo o ciclo de negócio da incorporação imobiliária, e ele vai explicar para vocês o que é esse ciclo, como é que isso funciona, né? De 2009 a 2016 ele trabalhou na Ambev e desde 2017 na Build, como já falei, onde ele está como gerente de planejamento. Ele atuou como gerente de planejamento e performance e agora como gerente comercial. É isso, né? E agora como gerente regional. Então eu deixo vocês com o Samuel, ele vai... para vocês baterem um papo, a ideia é que vocês conversem também, tá? À vontade, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigado. Gente, boa noite. Primeiramente, eu estou bastante contente de estar aqui. Como a professora Luciana disse, eu sou um ex-aluno, eu sou da turma 12, e aí, fazendo a conta, eu acho que a gente já está na turma 33 ou 32, é isso? 33? E fazendo a conta, quem aqui tem 19 ou 20 anos, aí levanta a mão. Ou seja, quando eu entrei na faculdade, alguns de vocês não tinham nem nascido. Então, eu não tinha percebido, mas nosso amigo aqui lembrou e eu achei interessante. Pessoal, eu tenho 3 objetivos aqui para dividir com vocês, tá? E eu queria combinar com vocês que, para ser até mais dinâmico, a gente conseguir fazer uma conversa assim mais rica, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser já parar para perguntar, parem, levanta a mão que a gente já abre para perguntas e a gente já vai tentando tirar um pouco de dúvida para conhecer melhor tanto da empresa como do negócio, tá? Então, sinta-se à vontade aí para me parar aqui para a gente debater um pouquinho mais e tirar dúvidas. Como eu falei, eu acho que 3 objetivos. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu imagino que, para vocês, assim, pelo menos na minha época, quando eu estava na faculdade, eu tinha bastante dúvidas quais os caminhos que eu ia seguir, e talvez assim, um pouquinho dos caminhos que eu segui possa clarear ou ajudar vocês assim, com algumas ideias, ou até mesmo tranquilizar que muitas coisas que a gente planeja dificilmente acontece assim, exatamente como a gente planeja. A gente, ao longo ali da trajetória profissional, geralmente aparecem muito mais oportunidades que não estão muito mapeadas. E aí é muito do nosso perfil assim, enxergar e ver se é o que a gente quer ou não. Tá? E o segundo objetivo é falar um pouquinho da empresa, para vocês conhecerem o que é a Build. Então, não é só a Build, é o grupo Build, Vita, Terra. Então, a gente tem algumas empresas do mesmo grupo e ali tem algumas oportunidades que quem tiver interesse e se identificar que seriam muito bem-vindos, que a gente tem uma intenção e um carinho muito grande pelos alunos aqui da USP, da FEA, para agregar no nosso negócio. E o terceiro é explicar um pouquinho do ciclo de negócio do mercado imobiliário, que não é um ciclo muito comum. Eu, por exemplo, que sou da área de administração, eu não conhecia bem esse ciclo, eu só fui conhecer quando eu entrei realmente no negócio, e é um ciclo bem interessante, que dá bastante oportunidades aí para quem se interessa, tá? Para quem se identifica. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu fiz administração no noturno, na turma 12, aqui da FEA. Meu curso, na época, era de 5 anos. Eu fiz até o 4º ano. No 5º ano, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, na época que era o CCINT, eu não sei como chama aqui agora, o Centro Internacional, mas foi bem legal e bem importante para a minha formação e para as oportunidades que depois surgiram profissionalmente, esse intercâmbio. Eu fiquei praticamente 1 ano fora,
e depois voltei e terminei a faculdade em 6 anos, fazendo meu 5º ano aqui. Durante a faculdade, eu busquei sempre algumas oportunidades de estágio. E eu procurava basicamente tudo que aparecia. Assim. Eu queria tentar experimentar várias coisas para ver onde que eu me identificava mais. Durante a faculdade, os cursos que mais me interessavam assim, era mais na parte de finanças. Eram os que mais me interessavam, que eu mais gostava. Eu acho que eu tinha facilidade assim mais com números. E é o que eu mais me dedicava, e até nas oportunidades de estágio eu procurava oportunidades que estavam ligadas à área de finanças. Alguma área de controladoria, de tesouraria, alguma coisa desse tipo. Então, eu fiz vários estágios, assim, que para currículo eu confesso que não era tão bom, porque depois, lá na frente, quando eu apresentava o currículo, parecia que eu estava pingando de lugar em lugar, mas para mim foi bom para conhecer ramos diferentes, assim, para me ajudar a decidir o que eu queria. Vamos lá, desculpa, gente. Quando estava próximo da formatura, até para uma curiosidade aqui, para eu saber, a turma aqui, quem que é de administração? Levanta a mão, por favor. Economia, contabilidade, finanças e negócios. Desculpe o pessoal de finanças e negócios, que na minha época não tinha finanças e negócios, tá? Então por isso que eu não estou tão familiarizado. E qual ano vocês são? Tem alguém da primeira turma? Segunda turma? Segunda turma, primeiro ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Eu acho que eu vou voltar para ficar mais claro. Primeiro ano e segundo. Pô, tem todo mundo aqui, beleza. Quando eu estava me formando, muitas pessoas da minha turma buscou o trainee. E eu também eu achei o melhor caminho seria o trainee. E eu escolhi algumas empresas que eu me identificava mais. Naturalmente, que eu gostava muito de finanças, eu escolhi as empresas de banco. E sem querer, assim, eu me candidatei meio despretensiosamente, me candidatei para a Ambev também. E eu cheguei a fazer a final do trainee do Santander e da Ambev, e não passei nenhum dos dois. Me formei e consegui uma oportunidade de trabalho como analista de controladoria aqui no Grupo SEB, que é o grupo de ensino aqui em Ribeirão Preto. Então, eu fiquei aqui em Ribeirão Preto. E fiquei 6 meses trabalhando lá, e surgiu uma oportunidade muito por conta do processo que eu fiz, de uma oportunidade de supervisor de vendas na Ambev. E, como eu falei para vocês, na minha formação, eu sempre pensei muito na parte a parte financeira, controladoria e tudo mais, e nunca me identifiquei com a parte de vendas, a parte comercial. Na verdade, eu falava que eu nunca trabalharia na parte comercial, que eu não gostava. Pensei, nossa, o pessoal do comercial, de vendas, tem que ficar muito externo. Eu lembrava assim de estar no shopping, um vendedor me abordava, eu não gostava da abordagem do vendedor. Poxa, eu nunca quero ser um vendedor, assim, de abordar as pessoas, de ficar oferecendo, de ficar insistindo. Eu não me identificava assim. E a vaga era para supervisor de vendas. E eu lembro que eu falei assim, nossa, eu vou lá por causa da empresa. Porque quando eu fiz o processo, eu me identifiquei bastante com as pessoas que estavam comigo no processo, me identifiquei com a cultura, me identifiquei com o modelo. Falei, vou lá ver o que é, como que vai ser, e independente de qual que é o cargo. Vou lá dar as caras, vai ver, talvez apareça até alguma outra coisa. E na primeira entrevista eu mencionei que eu achava que eu não tinha um perfil para vendas, para o comercial. E eu tive o feedback da pessoa lá do RH, falou assim, poxa, eu não sei porque você não gosta de vendas, porque pelo perfil que a gente estuda aqui, você tem um perfil muito comercial, muito de vendas. E aí eu topei. Não, beleza, então eu vou seguir no processo, passei e entrei na Ambev como supervisor de vendas. Fiquei na função um pouquinho mais de um ano, fui promovido para ser um gerente de vendas de revendas, que é quase uma pessoa da Ambev
nas revendas que são parceiras dela. Eu sei que está tendo uma palestra da Ambev aqui hoje, então a palestra não é da Ambev, tá, galera? Eu sei que tem hoje aqui no mesmo horário que eu olhei lá na programação. Mas eu só vou passar um pouquinho aqui que eu acho que é interessante. Fiquei mais um ano, e isso foi em Fernandópolis. Tive uma oportunidade de ser gerente de vendas, que é cuidar de uma equipe grande de vendas, assim, de em torno de 25 pessoas em Mojimirim. Fiquei por lá por mais 2 anos. Tive a oportunidade de voltar para Ribeirão Preto, e aí não era mais vendas direta, mas era a parte mais comercial, e chamava Key Account, que era gerente de relacionamento dos clientes chaves, assim. Então, eu fazia o relacionamento com o Savenhago, com o Carrefour, o Walmart, tudo mais. Então, tinha uma parte muito comercial de negociação. O interessante lá que era a negociação de 2 grandes empresas. E fiquei mais uns 2 anos. E depois tive uma outra oportunidade de ir para São Paulo, para ficar também como gerente de vendas, cuidando da parte de vendas lá em São Paulo. Era um volume bem grande assim, da Ambev, uma operação bem importante. E isso duraram quase 8 anos. Mas aí eu já estava um pouquinho cansado, porque na Ambev, assim, para encarreirar, você tem que ficar mudando de cidade em cidade. Então, eu comecei em Ribeirão Preto, fui para Fernandópolis, fui para Mogi, voltei para Ribeirão Preto e fui para São Paulo. E sabia que ia ser assim durante a minha trajetória lá, a minha carreira. Para mim foi muito importante, eu aprendi muito. Foi um aprendizado assim, de carreira bem legal. Você realmente aprende muito lá. Mas eu não queria isso para mim. Eu lembrava que eu tinha um chefe meu, que ele tinha 3 filhas. Uma era gaúcha, outra era de Curitiba e outra era carioca. Aí eu falei, poxa, um dia eu for ter família, eu acho que não é isso que eu quero. E eu tinha uma vontade de voltar para Ribeirão Preto. E aí tinha um amigo meu que ele trabalhou comigo na Ambev e ele tinha entrado pela Build. E ele me contou um pouquinho da experiência dele, como que era. Ele fez as conexões e eu conversei um pouquinho eu fiz umas entrevistas, uns bate-papos até informais e deu certo de eu entrar a empresa ela estava crescendo, ainda se formatando, e eu consegui entrar. E aí eu estou lá, vão fazer 7 anos agora em outubro, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória dentro da Build, aqui dentro da apresentação. E aí eu quero tentar passar para vocês até os lugares que eu passei, as oportunidades que tem, tá? Aí eu vou tentar dividir com vocês também até um pouquinho da experiência que eu tive e as oportunidades que tem aqui no negócio do mercado imobiliário, de construção civil e da empresa, tá bom? Finalizamos a minha parte, minha apresentação, acho que foi um pouquinho longo, vou falar um pouquinho da empresa agora. Fechado? Obrigado, mano. Vamos lá, galera. A empresa, ela começou em 2017, então ela está com 17 anos, e são 3 fundadores, tá? Eu não vou falar muito da história deles aqui, mas eu vou apontar o seguinte. Fábio Franco, ele é engenheiro civil, Rodrigo Sacarelli é formado em administração, e Rodrigo Vilas Boas, formado em engenharia. Então, engenheiro civil, engenharia e administração. Ou seja, tem oportunidade de administração. Quem me contratou foi o Rodrigo Sacarelli aqui. Administração, economia, contabilidade, tudo tem oportunidade aqui, tá? E o Rodrigo aqui que me contratou. Vocês vão ver que o negócio está muito ligado para arquiteto, para engenheiro, mas falta uma pegada de negócio aqui e a gente tem muito para contribuir. Vamos lá. O que é a Build ou qualquer empresa, né? Ela tem, na verdade, nessa trajetória de 17 anos, ela foi formando novas empresas conforme iam aparecendo oportunidades, tá? Então, a gente tem aqui a Build, que basicamente a gente faz lançamento ou constrói empreendimentos acima de 350 mil, e aí o valor pode ir a 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, o que demandar do mercado. A gente tem a Vita, que são empreendimentos abaixo de 350 mil, porque esse valor, o 350 mil, é o teto do programa Minha Casa Minha Vida. Então, Vita,
atua dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente chama de mercado popular e o build médio e alto padrão. Tá? A TR urbanizadora é uma urbanizadora. O que ela faz? Assim, ela pega aquelas grandes lebas de terra, aquelas terras grandes, e faz o loteamento disso, a urbanização, e transforma em lotes para depois serem incorporados ou por build ou por vita. Tá? Então, a gente tem uma urbanizadora também. FEGIC é um investidor, assim. Então, são dinheiros de investidores que investem nessas empresas e em outras empresas, e aqui, através da FEGIC, a gente faz essa captação e a gestão desses recursos. FELI. A FELI é uma empresa que foi criada, que é uma correspondente bancário. O que é correspondente bancário? Todo mundo que vai fazer um financiamento, você compra, sei lá, um apartamento, você dá uma entrada, tem um valor que você precisa financiar, você pode ir lá direto com o seu gerente do banco, o gerente do banco vai falar assim, você precisa de renda de tanto, documentação tal, você tem que comprovar isso, passa por uma análise de crédito e aprovação do crédito, assina o contrato e libera o crédito para vocês. Tem isso. A correspondente bancário, ele faz esse trâmite entre o cliente e o banco. E aí, o banco remunera o correspondente bancário conforme as transações. É de interesse do banco ter mais transações de financiamento e o correspondente bancário faz essa facilitação. Então, como a gente trabalha com muitos imóveis, em algum momento fez sentido, poxa, eu estou trabalhando com um correspondente bancário terceiro, vou criar meu próprio correspondente bancário que só a minha demanda interna eu já consigo alavancar um negócio. A Veraz é uma corretora de seguros. Dentro do nosso negócio, a gente tem, em alguns momentos, tem que contratar seguros. Seja para obra, seja para a compra de um terreno. E surgiu essa oportunidade também de em vez da gente ir através de outras corretoras, ter a própria corretora para nos atender. E hoje a Veraz atende também outras incorporadoras, não só a Build Vita. Estúdio Soma é um escritório de arquitetura. Então, se você for construir uma casa, você vai contratar um arquiteto para fazer a planta. Se a gente que constrói um prédio, alguma coisa, a gente contrata o arquiteto para fazer o projeto arquitetônico do prédio. E, no início, a gente contratava terceiros, em algum momento a gente começou a fazer isso internamente, e hoje a gente tem o próprio escritório de arquitetura, que faz tanto para as nossas empresas, para a Build Vita, como também externamente. Outras incorporadoras também contratam o nosso escritório. Nave. Quando se criou o negócio, houve a necessidade de ter um sistema. E o sistema para mercado imobiliário, a gente não tinha muitas soluções no mercado. Então, foi feito o próprio sistema, customizando ele conforme as necessidades e particularidades do negócio. E, de alguma maneira, também se criou uma empresa para que esse sistema a gente consiga compartilhar e vender para outros incorporadores que têm a mesma necessidade. E a Fluri também é um correspondente bancário, igual a Feli, só que a diferença é que ela atua para bancos muito atrelado à Build, porque a Feli está muito ligada ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, para todos os outros bancos particulares e públicos, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, a gente faz através da Fluri, e geralmente é para apartamentos acima de 350 mil. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Estou mostrando isso para vocês, que a empresa, assim, 17 anos, ela não é só mais uma incorporadora, uma construtora. Ela conseguiu, internamente, criar vários outros negócios. E isso está muito dentro do DNA dela. Ela incentiva muito empreendedorismo, muito protagonismo interno. Então, incentiva-se as pessoas que estão lá dentro se tiver uma boa ideia ou tiver oportunidades de abrir até novos negócios. As pessoas que trabalham ou são sócios desse negócio eram funcionários.
Eram funcionários, criaram o projeto, de alguma maneira spin-offou a empresa e hoje eles são sócios também do negócio. Então, assim, está muito no DNA dela essa questão de empreendedorismo e valoriza muito isso. Tá? E qualquer oportunidade que a gente está falando aqui é tanto para a Build quanto para a Vita, como também para essas outras empresas. E o caminho é o mesmo, né, Marina? Então, assim, se candidatando em alguma vaga de Build, Vita, alguma coisa, pode ser aproveitada também nessas outras empresas. Beleza? Só falar um pouquinho dos produtos para vocês entenderem o que a gente vende, né? Isso aqui basicamente em Build. A gente vende apartamentos de médio e alto padrão, como eu disse para vocês, são apartamentos a partir de R$350 mil. E apartamentos residenciais assim premiums, assim, de luxo, que geralmente ficam acima de R$1,5 milhão, R$2 milhões, são segmentos que a gente atua, tá? A gente atua também no setor de casas, não é tão grande como esses outros dois, mas a gente atua também, e com empreendimentos comerciais. E sim Build, tá? Em Vita, como eu estava falando para vocês, que é outra empresa, a gente trabalha no teto do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, a gente tem 3 faixas. A faixa 1, a gente não atua. É muito difícil uma incorporadora entrar. Até vocês podem ver assim, que tem muita reportagem falando do governo que quer incentivar a faixa 1, mas assim, em Ribeirão Preto é praticamente impossível. Que basicamente a gente não consegue construir pelo custo de construção e conseguindo vender no preço que eles esperam dentro da faixa 1. Então, a gente atua na faixa 2, que é esse aqui, que são apartamentos que a gente chama de térreo mais 3, que é o térreo mais 3 pavimentos, e o teto aqui são R$250 mil. Então, apartamentos até R$250 mil cai nesse nicho aqui. De 250 até 350, a gente faz prédios mais verticais, em regiões onde tem uma valorização maior, onde a gente consegue posicionar preço, e aí a gente faz essa quebra em Vita. E lembrando que Vita está dentro do mercado Minha Casa Minha Vida. E também tem os residenciais em Vita, da mesma maneira que em Build, que são casas, mas não é tão forte. Eu vou falar um pouquinho da trajetória da empresa, pessoal, mas o foco aqui, basicamente, é mostrar o quanto que a empresa cresceu e as oportunidades que podem ter daqui para frente, porque ela vai continuar crescendo, ou pelo menos é o que é a nossa expectativa, tá? Então, eu vou focar um pouquinho mais, assim, eu vou falar das cidades, mas é muito para focar o potencial de crescimento desse negócio. Então, o negócio iniciou em 2017 com Build, 2007 com Build, em 2010 criou-se a marca Vita, em 2013 a empresa teve a sua primeira regional em Bauru, então ela estava somente em Ribeirão Preto, foi para a sua primeira regional em Bauru. Em 2015 ela expandiu para Araraquara e Piracicaba. 2016 ela foi para Franca. E 2017 ela entrou no mercado exclusivo, ali, premium, que eu falei para vocês que é aqueles empreendimentos acima de 2 milhões. Vou voltar um pouquinho. Eu entrei aqui em 2017, há 7 anos atrás, um pouquinho menos de 7 anos atrás. Então a gente estava em Ribeirão Preto mais 4 cidades. Hoje a gente está em 24 cidades, Ribeirão Preto mais 23. Então eu queria passar um pouquinho desse potencial crescimento, tá? Então, esse tempo que eu tive lá, quando eu cheguei eram 5 cidades e hoje já são 24. 2018, São José do Rio Preto e Campinas. 2019, Uberlândia e Sorocaba. 2020, Uberaba e Marília. 2021, a gente teve a Terre, que é a urbanizadora que a gente falou, e São Carlos. 2022, São Paulo e Londrina. 24, Americana, Cuiabá e Taubaté. Então, aqui está um pouquinho a lista das cidades onde a gente atua, e as bolinhas, o que é verde, onde a gente atua com Build, onde a gente atua com Vita, e onde a gente atua com Terre. Então, assim, falei um pouquinho da expansão,
justamente para mostrar esse potencial de crescimento do negócio e as oportunidades que tem não só em Ribeirão Preto, mas em outras cidades, inclusive oportunidades de expansão para outras cidades, seja no estado de São Paulo, Paraná, e a gente já está agora em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Obrigado. Um pouquinho dos números, assim, coisa rápida, tá? Então, assim, em Build a gente lançou mais de 90 empreendimentos, 55 empreendimentos entregues e mais 30 empreendimentos em obra. Destaco aqui que metade disso está em Ribeirão Preto. Então, ainda assim, Ribeirão Preto é onde tem mais oportunidades. Em Vita, mais de 130 empreendimentos lançados, 75 entregues e 40 em obras. E idem a grande maioria aqui em Ribeirão. Maioria não, metade. Vamos lá. Falei, a segunda parte, meu objetivo é apresentar um pouco da empresa, mostrar o que é o nosso negócio. Agora, o que era a empresa, para ver o tamanho, a possibilidade de crescimento e as oportunidades. E agora, o terceiro objetivo meu é falar um pouco do ciclo do negócio. Eu confesso com vocês que, quando eu entrei, eu não tinha a menor noção do que é esse ciclo do negócio, justamente porque eu não sou da área de arquitetura nem de engenharia. Mas é um negócio bem interessante e eu queria discutir isso com vocês para mostrar as oportunidades dentro do nosso ciclo. A gente tem três momentos aqui, 3 etapas do nosso ciclo. A incorporação, a construção e a vendas. Muita gente chama a Build, o que a Build é? É uma construtora. A construtora é só quem constrói. Então, a gente faz a incorporação, a construção e a venda. Então, nós somos aqui 3 negócios. A incorporação é a compra do terreno, a aprovação de um projeto, que eu vou detalhar um pouquinho depois, e até o lançamento. Você pode fazer a incorporação e contratar uma construtora para construir para você. Vou dar exemplo de uma casa. Você compra uma casa, você contrata um arquiteto, ele faz o projeto da casa, esse projeto tem que ser aprovado na prefeitura e sai o alvará de construção. Até o alvará é incorporação. Aí você contrata um empreiteiro para construir. Então, esse processo de construção do projeto e aprovação na prefeitura até o alvará é a parte de incorporação. E aí, depois, você constrói. Não necessariamente você pode ser a mesma empresa que incorpora e constrói. E o grande pulo do gato que eu acho do nosso negócio é esse negócio aqui, vendas. Muitos das incorporadoras e construtoras, elas dependem muito do mercado imobiliário para fazer suas vendas. Ela depende das imobiliárias. Então, ela faz o lançamento e tem os corretores das imobiliárias para fazer a venda. Só que isso você depende de um terceiro. Eu acho que o grande pulo do gato nosso, principalmente aqui em Ribeirão Preto, é ter uma equipe própria de parceiros imobiliários que a gente consegue ditar a velocidade dos nossos lançamentos e das nossas vendas. Fica mais na nossa mão. E é isso aqui que puxa o ciclo. Então, quanto mais você vender, mais a sua capacidade de iniciar o ciclo novamente. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou detalhar um pouquinho mais depois, mas basicamente o ciclo é o seguinte. Eu faço a prospecção de uma área, vamos pensar uma área aqui próximo da USP, tá? Uma área que talvez está loteada, uma área da USP que tem ali um terreno, sei lá, de 4.000 metros. Eu faço a prospecção, vejo a área, identifico que ela tem potencial e falo assim, o que eu vou fazer nessa área? Poxa, eu vou, como tem bastante, tem a USP próxima, tem bastante estudante, tem a Avenida do Café, que já tem bastante prédios, eu vou fazer um prédio aqui de tantos andares, aí depende do que a prefeitura permite ou não, um empreendimento de 100 unidades. Que eu vou vender com foco nos investidores que vão comprar, que vão botar isso para alugar e isso ser renda. Então, assim, eu faço a prospecção do local, já imaginando o que eu ponho de produto. Definindo o produto e aprovando ele até tirar o alvará, eu faço o lançamento. E aí eu construo, entrego e tenho pós-obra aqui. Mas mais ou menos isso eu vou detalhar agora. Opa, voltamos.
O nosso ciclo total, galera, são 72 meses. Ou seja, são 6 anos. Então, cada empreendimento nosso, ele completa o seu ciclo em 6 anos, se tudo der certo, tá? Então, o que é isso? Eu tenho um período aqui de 12 meses, mais ou menos, que é a compra do terreno, que é uma área nossa que a gente chama de novos negócios. O que é a compra do terreno? É justamente analisar as áreas disponíveis na cidade, os vetores de crescimento, ver as possibilidades, identificar então, você tem 10% do empreendimento. Eu vou te pagar esses 10% do empreendimento através das unidades lá no final, quando eu entregar. Então, eu só faço um empreendimento de 100 unidades, lá no final, o dono da área recebe 10 unidades. Isso é uma permuta. Ou seja, eu compro a área, mas não desembolso nada. Ou eu posso fazer uma permuta financeira, que a pessoa tem 10%, conforme eu for vendendo, ele sempre recebe 10% do que eu vender. Então, eu faço a compra do terreno, a negociação do terreno, sem gastar nada, sem ter nenhum tipo de desembolso. Essa área aqui é uma área bem interessante para a galera de economia, administração, contabilidade, para a galera aqui da FEA. Porque é uma viabilidade econômica. Basicamente, é uma DRE, que a gente olha ali o que a gente está projetando de faturamento, qual é o custo de obra que a gente tem, qual que é o custo do terreno, qual que é o custo da nossa estrutura, quanto que eu vou gastar de margem, quanto eu pago de comissionamento, para dar o lucro projetado. Então, a gente faz uma viabilidade econômica olhando o ciclo inteiro de 6 anos. É bem interessante e bem legal. Boa pergunta. Vamos lá, você já está chegando aqui no final do ciclo, tá? Posso segurar a sua pergunta? Eu te falo, tá? Daqui a pouquinho. Vou te dar eu chego no retorno médio. Mas para o dono do terreno, cada área assim tem mais ou menos a sua precificação. Então, aqui a região próxima da USP tem mais ou menos uma precificação, o que se eles esperam ganhar, a parte ali da Zona Sul, Zona Norte, então, assim, as áreas são precificadas conforme os negócios são fechados, tá? Então, para o dono do terreno, é mais ou menos essa conta. Eu vou fazer de novo o exemplo de um terreno. Se você for comprar um terreno no Alphaville, que é um terreno já limpinho ali para você construir, ele vai custar mais ou menos uns R$2.000 o metro, um terreno do Alphaville. É mais ou menos aquela região o que qualquer pessoa que tem uma área, mesmo que seja para a corporação, ele espera ganhar. Tá? Então, as áreas elas têm o seu valor. Beleza? Tá, área de novos negócios. Aqui tem oportunidade, tá? Inclusive, a gente tem até uma vaga aberta, né, Marina, que a gente está contratando. Depois que a gente fecha a compra do terreno, fecha o contrato com o terrenista, de imediato a gente já inicia o desenvolvimento do projeto. O que eu vou fazer lá dentro? Então, entra a nossa área de produto, que basicamente são os arquitetos, é o nosso escritório de arquitetura, que nem eu falei para vocês. E esse período aqui dura mais ou menos uns 15 meses para desenvolver todo o projeto. Em algum momento do desenvolvimento do projeto, eu protocolo esse projeto na prefeitura. E aí o desenvolvimento ele vai andando em paralelo com a aprovação desse projeto na prefeitura. A aprovação do projeto da prefeitura, ele é um pouquinho demorado. Ele demora mais ou menos uns 12 meses. Se for aprovar um projeto de casa, alguma coisa desse tipo, vai durar uns 45 dias. Mas o nosso negócio aqui dura pelo menos 12 meses. Isso em build. Quando eu estou chegando próximo da aprovação, que eu vou ter alvará, eu já eu starto aqui a nossa equipe de marketing, que vai fazer a campanha de lançamento do produto. E aqui, pessoas que também gostam de marketing, a gente também tem bastante oportunidade lá. E essa campanha de marketing é uma campanha 360, eu não sou de marketing, assim, mas cria-se o nome, qual que é o conceito, qual que é o KV, quais são as imagens, um book do cliente, tudo mais, faz todo o pacote, todo o enxoval de marketing para a gente munir nossa equipe de vendas para fazer as vendas. Tá? E essa campanha de lançamento dura uns 6 meses.
Aí a gente lança o produto. Uma tabela de vendas de um empreendimento, ela tem mais ou menos 46 meses. Então, o cliente compra o produto da planta, isso em caso do build, ele vai pagando a construtora, no total, no máximo, até uns 30%, 35% para a construtora, e quando chega lá no final, quando eu entrego aqui, o saldo residual dele, ele financia e pega um imóvel. Então, ele troca a minha dívida. Eu tenho uma dívida com a construtora, faz o financiamento com o banco e pega as chaves do imóvel. 9 meses, 8 meses, 9 meses depois do lançamento, eu inicio as obras, tá? Que é a nossa parte de engenharia. E lá no final, 6 meses antes de acabar as obras, eu inicio o repasse com o banco, que é essa parte de crédito que eu falei para vocês, que entra em contato com o cliente, faz toda a documentação para ele contratar o financiamento com o banco e ele trocar a dívida que tem com a gente com o banco para receber as chaves. Esse processo tudo aqui, se tudo der certo, 72 meses, tá? Eu botei esse mesmo processo numa linha de tempo e de desembolso, de exposição, que é para responder um pouquinho da pergunta sua. Como você chama? Eduardo. Para responder a pergunta do Eduardo, tá? Nesse período aqui, que eu coloquei mais ou menos os meses, que a gente falou assim, de novos negócios e prospecção, compra do terreno, eu tenho um desembolso muito pequeno, que eu falei para vocês, a gente não paga, não compra o terreno. A gente faz contrato de permuta. Na parte de produção, no desenvolvimento do projeto e legalização, aqui eu tenho uns gastos um pouquinho maiores, principalmente com o meu escritório de arquitetura e com algumas taxas da prefeitura. Escritura, RI e tal, então aqui eu tenho uns gastos um pouquinho maiores. Quando eu faço o lançamento, eu começo a ter entrada de caixa no meu empreendimento. Eu começo a vender, entra caixa. Aí eu já não estou mais exposto. Eu tenho caixa positivo. E aí eu faço a contratação com o banco, financiador da obra. A gente tem o banco que financia. E ele exige da gente 30% vendido e 15% de obra para liberar o recurso, para financiar a obra. Então, a gente inicia a obra aqui. Para eu construir os 15%, eu começo a desembolsar um pouquinho. Desembolso. E aqui eu bato 15%, se eu tiver 30% vendido. Sim, na planta. Aqui no lançamento, ó, voltar. Essa parte aqui do lançamento, está tudo na planta. Eu vendo com um fluxo de 46 meses, falando para o cliente que daqui 46 meses eu vou te entregar o empreendimento pronto. Não tem nada lá, só tem o terreno. Ele dá a entrada, tem as mensais, começa a pagar para a gente, tem um fluxo de pagamento ali que a gente acerta com ele vai pagando. Chegando lá no final, o empreendimento está pronto, ele tem o saldo residual, ele pode quitar com a gente com recurso próprio ou financiar. Quitou tudo, quitando ou financiando, a gente recebe o valor integral da unidade dele e entrega as chaves. Boa pergunta também. Esse fluxo aqui, ó, é mais ou menos igual para a Build Vita, tá? As diferenças é que essa parte aqui de legalização, de aprovação do produto, dependendo dos terrenos, como a gente faz uns terrenos maiores em Vitas, ela pode demorar um pouco mais. Mas se tiver tudo certinho, tudo bonitinho, mais ou menos vai durar o mesmo tempo. A outra diferença de Build Vita é que em Build a gente faz o repasse ou financiamento com o banco lá no final. Aqui. Cadê minha coisa? Aqui. Em Vita eu já faço conforme eu vou vendendo. Tá? Mas para a gente não muda. Porque para a gente é até mais seguro. Porque eu já estou repassando. Eu não tenho o risco de distrato.
Vamos lá. Eu tenho risco de inadimplência, eu tenho risco de distrato, essa pessoa pode desistir em algum momento, e essa unidade volta para mim para eu vender, então eu tenho que revender. Tem essas condições, dependendo do empreendimento, eu tenho que vender ele 150 vezes, sabe? Porque eu tenho um nível de distrato alto, eu tenho esse risco. Mas, nesse ponto aqui, ó, que eu libero o PJ, se eu tenho 30% vendido e 15% de obra, o banco me libera o recurso. E aí, conforme eu for evoluir na obra, ele vai me liberando o recurso. E aí eu tenho uma subida de caixa. Então, aqui eu já não tenho mais risco de exposição, teoricamente. Mesmo se eu tiver inadimplência. Porque o banco ele mede a evolução de obra, não mais minha carteira. Ah, tá bom. O maior risco nosso é que, como eu não estou repassando, é chegar lá no final da entrega, eu não estar bem vendido. Porque em algum momento aqui, ó, esse momento aqui, quando eu entrego, eu preciso quitar meu empréstimo com o banco. E aí, se eu não estou bem vendido, eu preciso arrumar dinheiro de alguma maneira para quitar. Mas se tiver bem vendido, no caminho normal, eu chego aqui, consigo quitar o meu financiamento e o que sobra é lucro. Respondendo mais ou menos o que você está falando, que você pediu, aqui mais ou menos a gente tem por escala um pouco do risco do negócio, assim, né? O quanto que eu tenho de exposição, o quanto que eu preciso investir ao longo do tempo para o meu retorno aqui final, tá? A gente busca ter uma exposição mínima aqui. Então, assim, é muito importante sair muito bem vendido, porque dependendo se eu tiver bem vendido, só o dinheiro das vendas eu consigo custear até a minha obra, o meu início de obra. A gente busca aqui ter uma exposição máxima em torno de 2%. E aqui, no lucro, se busca entre 20% e 30%. Perfeito. Isso. Mais ou menos era esse ciclo do negócio que eu queria passar para vocês. E aí esse ciclo ele vai se perpetuando. Volta um pouquinho, Má, desculpa. Volta mais um. Então, assim, eu começo aqui na compra de um terreno, vou desenvolvendo, e ao mesmo tempo compro outro terreno, vou desenvolvendo, lanço, compro outro. Então, esse ciclo ele vai sempre se renovando. Eu vou estar sempre começando um ciclo, vai durar mais ou menos 72 meses, mas eu vou entrando sempre um novo negócio dentro da empresa. Pode passar. Bora lá. Só falar mais um pouquinho da empresa. Eu queria passar um pouquinho. O meu terceiro objetivo era isso, mostrar o modelo de negócio que eu mesmo não conhecia, e eu acho bastante interessante e bastante promissor, porque você tem uma necessidade de investimento relativamente baixa por uma possibilidade de ganho, de retorno, desde que você consiga fazer bem todas aquelas áreas ali, principalmente a parte de vendas, tá? Só voltar mais uma, volta mais uma. Só quero evidenciar uma coisa, assim, eu sou da área de vendas, então eu vou puxar a sardinha, tá? Uma das principais áreas ali para a gente é realmente a parte de vendas, porque é o que puxa o negócio. Se eu não estou tão bem vendido, nem se perguntou, eu vou ter que ficar trabalhando mais esse empreendimento para vender. Se eu estou bem vendido, eu inicio um novo ciclo, sempre. E eu não tenho esse risco de exposição no final. Então, as vendas realmente é o que puxa o nosso negócio para conseguir acelerar e começar novos ciclos. A gente tem uma área de assistência técnica que tem um recurso destinado para estar dando assistência durante um período no pós-obra. E tudo isso está dentro da conta de viabilidade, assim. Mas é através da assistência técnica. E aí tem os prazos ali que a gente precisa garantir, até por lei e tal, para cada uma das coisas. E... o recurso...
Então, o recurso, basicamente, a captação não é tanto para financiar isso aqui, não, tá? É mais para financiar outros negócios, alguma coisa de terreno, alguma coisa que você não está fazendo, não vai fazer permuta normal, mas é uma grande oportunidade, coisas ali de terra que são mais a longo prazo, sabe? Não é muito para cá, não. Para abrir novas empresas. Vamos, pode, me puxa, vai. Puxa. Talvez uma pergunta. Por que o cara compra um empreendimento na planta, certo? Pode ser uma pergunta ou não? Ah, tá. Tá, mas por que a pessoa compra um empreendimento na planta? Um empreendimento pronto para você comprar, geralmente você precisa ter 20% de sinal e financiar o restante, 80%. Vou dar um exemplo mais ou menos por cima, tá? Então, assim, um apartamento de 500 mil reais, 20% a pessoa precisa ter 100 mil reais. Muita gente não tem. Então, ela consegue se planejar na compra ao longo do tempo e reestruturar financeiramente para comprar a longo prazo. Então, esse é um ponto por que tem esse perfil. 80% de financiamento. 80% de 500 dá 400 mil reais. Vai dar mais ou menos uma parcela de financiamento para ele entre 4,5 e 5 mil reais. Talvez ele não consiga financiar também, dependendo da renda dele. Porque o banco também só financia até 30% da renda da pessoa. Então, a compra na planta é uma maneira dele se planejar. Tanto questão de entrada, de pagar isso em 46 meses, que nem eu falei, para chegar lá na frente ele ter até um valor residual menor e poder ter condições de financiar. Então, esse é o motivo. Como que é a prospecção? Basicamente, é procurar pessoas que têm o perfil ou que estão na procura de um novo imóvel. Aí tem vários perfis. Exemplo, são os primeiros entrantes. Vocês, em algum momento, não sei se já tem um apartamento ou não, mas em algum momento pode se interessar em ter um apartamento próprio. Então, são novos entrantes no mercado. Tem as pessoas que saem. Exemplo, uma família, que os filhos saíram de casa, às vezes tem um apartamento ou uma casa assim que talvez não faça mais sentido, que é muito grande ou não faz mais sentido com os padrões que eles têm, ele busca alguma coisa menor, uma coisa que adequa uma maior. Tem pessoas que estão constituindo família, que casam, vão ter filho, precisa de coisas maiores. E tem muito também, aqui em Ribeirão Preto, muita gente que tem o olhar de investimento, que compra um imóvel com a ideia de que ele, ao longo do tempo, ele vai se valorizar e vai ser uma boa diversificação de investimento. Porque realmente o imóvel se valoriza. Se você for pegar historicamente um período de tempo maior, de 20 anos, você vai ver que ele valorizou em linha, bem maior até que a inflação. Então, as pessoas tendem a diversificar seus investimentos também através de imóveis. Respondi? Não vale a pena. Perfeito. E vai precisar alugar, né? Alguém vai ser dono do apartamento de aluguel, que vai ser uma renda. Oi? Não, é que eu estou falando que ainda assim vai ter a demanda, e talvez a demanda do investidor, às vezes, é até maior da pessoa que quer comprar. Porque o investidor, tem um investidor pequeno que está comprando ali um patrimônio, mas tem muitos investidores que compram muita coisa, assim, eles alavancam o negócio, até criam demandas e tudo mais. Sim.
Perfeito. Eu acredito que tem esse perfil, sim, mas se aumentar o aluguel, vai aumentar também as oportunidades das pessoas terem imóveis para alugar. E aí esse imóvel também se torna um perfil de investidor. Exemplo, talvez lá em São Paulo. São Paulo talvez é bem clássico. Estão vendendo aqueles estúdios adoidado lá, apartamentos de 29, 35 metros, tal. Quem está comprando aquilo lá? Não é pessoa para morar. É investidor que compra, que bota para alugar pelo Airbnb, alguma coisa desse tipo. Não sei se eu respondi, senão a gente continua. Boa. Beleza, vou entrar um pouquinho na parte de vendas, tá? Antes de te responder, o mercado de vendas ele é muito bom, assim, para quem tiver o perfil, ele é um mercado que remunera bastante, porque você ganha por comissão. E a gente tem poucos perfis iguais a vocês, assim, iguais a mim, assim, geralmente são pessoas que escolheram o mercado imobiliário não por uma escolha, e sim por uma falta de opções, sabe? Tentou alguma coisa na vida, não deu certo, eu vou ser corretor, sabe? E tem pouca gente com perfil que escolheu, estudou e foi atrás, e é um mercado assim bastante promissor e que se ganha muito dinheiro. E você não precisa ser somente um corretor, você pode ser o dono de uma imobiliária, ter corretores trabalhando para você, sabe? E eu vejo um mercado bastante rentável e pouco explorado com pessoas que planejam isso. E sim, pessoas que por falta de opção, vão para aquele caminho. Como que é a prospecção? A gente tem alguns canais assim básicos. Tem o digital hoje, que é o que mais cresceu nos últimos anos. A gente tem os plantões, que são os nossos pontos de vendas. Então, a gente tem um ponto de venda lá na Fiusa, a gente tem uma loja lá no shopping. Então, tem pessoas que estão passando ou planejam, estão pensando e sabem que existe o ponto e vão lá e são atendidos, tudo mais. Ali tem sai bastante vendas desse canal. Tem um canal forte que é de indicação. Então, um bom corretor que vende, geralmente a pessoa que compra, ela consegue indicar outras pessoas. E até mesmo dentro do meio social, assim, que a pessoa sabe que ela trabalha, tem algumas indicações. Poxa, eu tenho um primo que trabalha com isso, procura ele. Alguma coisa desse tipo, sabe? Tem a questão de indicação. Tem a questão de network, que é a rede de relacionamento da pessoa. Então, tem pessoas assim que está no meio desse público de investidor, por exemplo, se ela entra nesse mercado, ela pega muita gente conhecida assim, para vender, sabe? Que busca as oportunidades. Que mais? Eu acho que basicamente esses são os principais, assim. Mas o digital hoje é o que mais cresce, tá? E aí como que é a venda? É um funil de vendas, assim, que vocês devem estudar, assim. Tem a prospecção, faz lá o grande número de prospecção, abordam os clientes, e dessas abordagens ficam alguns clientes que têm interesse em conhecer, em saber como que é, tudo mais, e aí se busca fazer um agendamento para algum atendimento, esses agendamentos formam os atendimentos para uma venda. Hoje, assim, na nossa, mais ou menos, assim, um parâmetro que a gente faz mais ou menos uma conta assim, ó, poxa, de 50 pessoas interessadas, você consegue agendar 30 atendimentos, desses 30 agendamentos, 20 agendamentos, desses 20 agendamentos você consegue atender 10 pessoas, ou 10 vezes, porque muita gente não vai, e dessas 10 atendimentos você sai uma venda. Mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos a nossa estatística assim, que a gente trabalha, ou pelo menos orienta para as pessoas ir buscar. A gente trabalha também com os parceiros, mas o peso do nosso negócio está com os parceiros próprios, que nada mais é que são corretores, consultores imobiliários da mesma maneira, só que eles estão diretamente ligados com a gente.
Mas a gente faz negócio com as outras imobiliárias também, mas o peso do nosso negócio, quase 90%, está com a nossa equipe de parceiros próprios. Bora lá? Vou falar um pouquinho só da parte cultural aqui da empresa, que mais ou menos assim é o nosso guia de bolso, assim, né? Que é uma empresa nova, 17 anos, mas ela formatou assim o que ela acredita de pilares de cultura. E sempre quando a gente tem alguma dúvida, alguma tomada de decisão, a gente olha para esses pilares aqui para nos guiar, assim, para tomar a decisão correta, tá? Então a gente fala assim que a gente tem a causa justa. Eu vou ler aqui para vocês para não errar, para ficar bem claro. Inspirar e capacitar as pessoas a buscarem ser indivíduos melhores todos os dias, para impactar positivamente o maior número de pessoas e, assim, expandir e fortalecer cada vez mais nosso ecossistema. Então, se for traduzir, a gente incentiva a capacitação das pessoas para elas serem melhores e, para isso, impactar positivamente o nosso ecossistema, que basicamente é o nosso negócio e a expansão do nosso negócio. Tá? E aí a gente tem 5 pilares aqui, que, como eu disse para vocês, é um guia de bolso. Se você tem alguma dúvida, assim, alguma tomada de decisão, você olha para os pilares para te guiar para a decisão correta. Aqui, de maneira mais simplista, assim, ele é bem mais detalhado do que isso, mas assim, juntos somos fortes, ou seja, trabalhe em grupo, ajude o seu companheiro, ofereça ajuda. A sinergia das pessoas trabalhando em grupo é muito maior do que o individualismo. O protagonize, que está muito ligado ao empreendedorismo, que eu passei para vocês. A empresa ela valoriza muito e incentiva bastante o protagonismo. Então, a parte ali até de inspirar e capacitar as pessoas a serem pessoas melhores é basicamente isso. Assim, ela incentiva você a buscar o conhecimento, incentiva você a fazer as coisas, a achar as soluções por você mesmo. Coragem para mudar, humildade para aprender e solidariedade para colaborar. Assim, a empresa ela muda bastante. A gente tem os planejamentos que a gente segue, mas sempre que tem algumas oportunidades, a gente está dentro da nossa cultura para olhar para as oportunidades e se forçar a buscá-las ou fazer diferente e tudo mais. Então, essa resistência à mudança ou estar dentro de uma zona de conforto é uma coisa que a gente assim, não quer. Então, até em algumas questões que eu falo que é guia de bolso, se aparece alguma proposição, vamos fazer isso, assado, não, mas isso não dá certo, eu falo, poxa, está indo contra a nossa cultura. Vamos analisar direito, vamos entender e tal. Então, assim, ela incentiva as mudanças e a inovação. Aqui todos ganham, dentro das nossas decisões a gente busca que todos os nossos stakeholders e as pessoas que estão envolvidas tenham o ganho justo, não igual, mas justo. Então, a gente pensa, a gente não quer ter ganhos ou ter resultados em detrimento de uma perda pontual de alguém e tudo mais. Tá? Isso está ligado um pouquinho à mentalidade infinita, que é basicamente olhar para o jogo infinito, não para o jogo que eu vou ganhar agora. Dá um exemplo aqui, assim, o mais importante que, sei lá, o Corinthians não ser rebaixado, talvez tomar decisões ali na diretoria para que quite a dívida e tudo mais, para que o Corinthians seja um time campeão e próspero para a vida inteira, não só para não ser rebaixado agora. Assim, não olhar só o curto prazo, mas olhar o longo prazo, e as nossas decisões são guiadas nisso. Tá? Se for preciso tomar uma decisão que impacte negativamente no agora, mas é positiva no futuro, a gente busca tomá-las. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho da nossa cultura, para vocês saberem também como, mais ou menos, as pessoas trabalham lá e pensam. Tá? E eu acho que é isso. E fico aberto para mais perguntas.
Poxa. Eu fiquei com medo dessas perguntas que eu não saberia responder. Não sei te dizer. Essa eu não sei. Eu precisava entender. Eu não sei qual que é o nosso regime tributário. Mas eu acredito que aqui a nossa tributação só está na parte das vendas. Porque todo aquele processo ali Não, com certeza, é só na parte das vendas. O processo que eu faço a negociação do terreno, é tudo uma promessa de compra e venda que eu crio, que eu assino com o permutante também, uma confissão de dívida e tudo mais. Aprovo o projeto, quando eu começo a vender e começo a faturar, que é ali que eu começo a ter a minha tributação. Tá? Mas eu não sei te dizer qual que é o regime. Fica aí, a gente pode até mandar depois. Basicamente, como a gente consegue ter sinergia, assim, tudo mais? Tá. Assim, em algum momento, por exemplo, Build Vita, que é um negócio muito diferente, a gente tinha pessoas dedicadas só para Build, só para Vita. Mas isso era um pouco no começo, no início, que a gente precisava ter pessoas muito especializadas naquilo. Hoje, quase todas as nossas áreas, a gente fala que é BV, que é Build Vita, porque apesar das diferenças, os processos, os aprendizados que a gente tem em qualquer uma das empresas, eu acho que ela retroalimenta também para a outra. Então, hoje, apesar das diferenças, a gente já trabalha igual. As outras empresas, basicamente, elas entram em algum momento do processo do meu ciclo. Então, elas são como um fornecedor nosso. E a gente trata como fornecedor mesmo. Quando a gente pega lá a Soma, que é a nossa empresa, nossa escritório de arquitetura, a gente contrata eles. A gente fala assim, a gente precisa de um empreendimento assim, assim, assado, com tanto área construída, área privativa e tudo mais. Eles mandam um orçamento para a gente de quanto custa o desenvolvimento, a gente aprova e combina a maneira de pagamento. Então, assim, são empresas separadas, mas ela trabalha como prestador de serviço para a gente. E nem a Feli ou a Fluri, em algum momento aqui a gente contrata eles, talvez não nesse modelo de contrato mais específico, mas tem um valor que a gente paga pela prestação de serviço que é contabilizado ou por número de clientes ou por qualquer outro indicador que faz, e a gente faz esse pagamento. Mas a gente trata como fornecedores mesmo. Como fosse nós somos clientes, eles são nossos fornecedores, mas a gente tem um relacionamento dentro do negócio como se fosse a mesma empresa. Administração? Nossa. Eu falei aqui também no começo que, pelo menos para mim, planejar muito não deu muito certo. Assim. As decisões que eu fui tomando assim, foi meio de supetão. E a administração foi assim também. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em carreira, o primeiro curso que eu pensei assim, na faculdade foi engenharia florestal. Por que engenharia florestal? Poxa, eu gostava de números, tinha facilidade com números, falei, poxa, acho que eu vou ser um bom engenheiro. Mas eu gosto também da natureza, eu acho legal, assim, tipo, juntei, não, então beleza, engenharia florestal. Cheguei em casa, fui conversar com meus pais, eles não me apoiaram muito. E aí me fez repensar, e estudando um pouquinho das possibilidades, eu vi na administração, eu acho que o curso que era mais amplo, assim, que eu não ia ser tão especialista, eu ia ser mais generalista, e que dentro da minha jornada, acho que foi isso, mas de uma maneira até meio inconsciente, que dentro da minha jornada, em algum momento eu poderia escolher alguma coisa que eu estaria amparado pela amplitude, ou
o generalismo do curso. Eu acho que basicamente foi isso. E no final das contas, quando eu cheguei no final, eu fiquei muito feliz. Assim, poxa, eu acho que eu escolhi o curso certo. Eu não sei se eu teria uma desenvoltura tão boa no dia a dia, no trabalho, se eu fosse um engenheiro. Nada contra os engenheiros, mas assim, a administração me deu muita malemolência assim, para os desafios, para as coisas que eu tive, os desafios que eu tive no trabalho. Assim. E assim a gente vai ter que encerrar. O papo está ótimo, mas eu vou ter que parar vocês, porque está tendo coffee. E aí vocês vão ficar sem o coffee. Eu acho que o Samuel fica aqui, ele pode deixar o e-mail para vocês seguirem a conversa, né, para quem quiser. Mas, Samuel, eu quero te agradecer, acho que foi muito inspirador, tanto com relação à sua trajetória, quanto com relação à empresa. Eu acho que o pessoal ficou muito inspirado, a participação foi ativa. Então, obrigada por ter voltado, volte sempre, e a gente fica aí de portas abertas, ficamos à sua disposição. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado.